agora um bocadinho. Na espirometria, a gente está avaliando a nossa capacidade com... Para de escrever. Importante. Voltou a escrever. Solucionou. Eu sei solucionar problemas. Arrasou, Léo. Então, o que a gente visualizou agora há pouco? Que na espirometria a gente está avaliando a capacidade que o nosso corpo tem de liberar o CO2. Porque a gente acredita que o CO2 ele é algo que não é bacana. Tudo bem? E aí você sabe, se você retém CO2, então se você aumenta o CO2 no plasma sanguíneo, você diminui o pH. A recíproca é verdadeira. Se você diminui o nosso CO2 no plasma sanguíneo, você aumenta o pH. Diminuir pH significa estou em uma situação de acidemia. Aumentar o pH significa estou em uma situação de alcalenia. Acidemia e alcalenia leva a pessoa à morte. Então, o nosso sistema respiratório tem por função controlar a quantidade de CO2 que está no nosso plasma sanguíneo, para que você não entre nem em alcalenia, nem em acidemia, para que você continue vivo, sorrindo e cantando pelos bares do Brasil. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir do controle respiratório. Claro que não é só o sistema respiratório responsável por isso. O sistema excretor também é responsável pelo controle do pH. Claro que o sistema respiratório trabalha com o CO2 e o sistema excretor... Acabou a bateria. E o sistema excretor... Será que aquilo ali funciona? Faz teste, né? Mas se essa faculdade investir tipo 2 negocinhos por sala, será? Som. Ah, Foi chique demais. É só o dia que você vem, sabia? Que tem? Eu peguei e falei pro rapazinho que eu não sei o nome dele, aquele que fica ali na salinha. Falei, cara, eu só dou aula com o microfone. Deve ter sido isso. Então, olha só. A gente não pode morrer, certo? Morrer deve ser uma coisa bem sem graça, imagina. Então, o nosso sistema respiratório ele vai controlar essa quantidade de CO2 da mesma sorte que o sistema excretor vai controlar o que a gente chama de bicarbonato, o H2O3-. Beleza, mas aí a gente está indo no sistema excretor. O que a espirometria avalia? A espirometria avalia a nossa capacidade vital. E o que é a capacidade vital? A capacidade que você tem de liberar o oxigênio? Não. Você tem de liberar o CO2. É isso que ela avalia. Se você tem uma capacidade muito boa de liberar o CO2, você não tem doença pulmonar obstrutiva. Se essa capacidade é ruim, você tem doença pulmonar obstrutiva. Como assim? Olha só. Uma pessoa classificada como normal vai ter mais ou menos 6 litros de ar dentro dos pulmões. 6 litros, que é o que a gente chama de capacidade pulmonar total, o CPT, capacidade pulmonar total. Isso significa dizer que você está com o volume de reserva inspiratório máximo.
Isso significa dizer que você inspirou o máximo que você conseguiu. Esse máximo que você conseguiu se relaciona com a capacidade pulmonar total. Eu falo, nossa, eu consegui inspirar 6 litros. É o máximo que coube lá no meu pulmão. Show de bola? Aí você respira. No primeiro segundo, normalmente você libera 80% do ar. Como é que você faz essa continha? Muito fácil. A gente simplesmente vai dividir o volume expirado forçado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital. Faz as continhas aí comigo. O volume expirado no primeiro segundo é 6 menos 2. Foi isso que aconteceu no primeiro segundo. 6 menos 2. 6 menos 2, 4. Dividido pela capacidade pulmonar total. A capacidade pulmonar total é 6 menos 1. 5. 4 dividido por 5, 0,8. 0,8 é a mesma coisa do que 80%. Isso acontece em mim, em você que não tem doença pulmonar obstrutiva. Se você tiver doença pulmonar obstrutiva, significa que esse volume expirado forçado será menor do que o que deveria. Como assim? Dá uma olhadinha para esse gráfico. Perceba que o que a gente tinha visto era 6 litros, beleza? O que é comum em pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas? Aumentar a capacidade pulmonar. Aumentar a capacidade pulmonar, lembra disso? Significa aumentar o tamanho do pulmão. Significa eu fazer com que o pulmão que era de um tamanho ficar maior. Então significa que cabe mais gás aqui dentro. Beleza? E você tem um aumento do diâmetro antero-posterior, como crânio caudal. Então você tem o peito que a gente chama de forma de balão. Isso é característica de quem tem o quê? Doença pulmonar obstrutiva. E aí a gente lembra, então, que você aumentou a sua capacidade pulmonar total. Só que quando você expira, você só expira 7 menos 5, 2 litros. E a sua capacidade vital, 7 menos 3, 4 litros. 2 dividido por 4, ou seja, o paciente está expirando 50%. Se ele está expirando 50%, significa que o pulmão dele está obstruído. Aí você sempre pensa, nossa, o paciente está com uma doença pulmonar obstrutiva. Bem, será se é asma ou será se é bronquite? O que é que você faz para avaliar isso? Lembra? Você vai usar o salbutamol. O salbutamol, ele é um agonista beta 2. O que significa isso? Significa que ele faz a mesma coisa que a adrenalina. Em outras palavras, ele age aqui, ó. Como é que chama esse músculo? Músculo liso bronquiolar, também chamado de músculo de resistência. Então, o salbutamol, a adrenalina, age nesse músculo, fazendo uma broncodilatação. Aí você consegue inspirar mais. Essa é a função do salbutamol. Logo, pacientes que têm asma, a asma é uma doença alérgica, basicamente. Significa que não tem muco, não tem catarro, só tem bronquioconstricção. Então, se você coloca o salbutamol, a asma volta à normalidade. E a bronquite? Não volta. Por que a bronquite não volta? Porque a bronquite tem muco. E esse muco não sai com o broncodilatador. Então, você vai fazer sempre a seguinte ideia. Nossa, eu estou com uma doença pulmonar obstrutiva. Asma ou bronquite. Como é que eu vou diferir as duas? Salbutamol. Se a asma voltar para a normalidade, é asma.
Se não voltar, é bronquite. Aí você fala, cara, o cara está com bronquite, será se ele está com enfisema? Aí você tem que olhar o quê? Raio-X. Porque para ter enfisema você tem que ter pontos pretos no pulmão. Lembra que isso não é o pulmão inteiro que está com enfisema, não. Se for, o cara morreu. São partes, são pontos de enfisema. É a mesma coisa do infarto, lembra do infarto? Nossa, o coração inteiro infartou, o cara morre. O infarto é um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Enfisema também. É um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Show? Então você vê pontos pretos no pulmão. Pontos pretos significa destruição de quem? Parente. Simples assim. Aí o que a gente vai visualizar? Faz uma pergunta para mim. Não sei se relaciona e às vezes pode ser bem besta. Não, então eu já vou. Mas assim, para asma, o medicamento que se usa é a adrenalina. Ele também vai fazer uma broncodilatação. Tá. E também, então ele também aumenta a pressão arterial. Usa o que você falou? Adrenalina. Não, então, mas na verdade usa o salbutamol, que é um agonista beta. Mas fala a sua ideia. E aí, então esse paciente ele não está sempre com alteração de pressão? Não, porque esse é muito legal. Ó. Lembra, o sistema nervoso, o seu sistema nervoso autônomo, ele é simpático e é parasimpático. Lembra que o simpático você tem os receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, beleza? O receptor beta 1, ele faz taquicardia, vou melhorar, ele faz cronotropia e inotropia. O que é isso? Cronotropia é aumento da frequência, inotropia é aumento da força. Isso no receptor beta. Beleza, está no coração. O receptor alfa 1 faz vasoconstricção. Isso está no vaso sanguíneo. E o receptor beta 2 faz broncodilatação. Isso está no pulmão. Então o salbutamol, ele é teoricamente específico para quem? Para o pulmão. Então ele não, a não ser que ele não seja específico. Então, se ele for específico para o receptor beta 2, ele só vai agir no pulmão. Agora, se ele agir de forma inespecífica, aí ele dá os sintomas que você está falando. Se você der adrenalina para o paciente, ele vai agir em todos. Aí a adrenalina causa isso tudo que você pensou. Mas o salbutamol, se ele é específico, ele só agirá no beta 2. Aí só, claro que ele não é muito específico, mas deveria ser. Entendeu? Né? Entendi. Aí, gente, então voltando aqui, além do pulmão obstrutivo, você tem o quê? Não restritivo. E o restritivo é fibrose. E a fibrose pulmonar significa que o paciente está perdendo a complacência. O que é a complacência? É a elasticidade pulmonar. Então, olha o nome já diz. Elasticidade, você viu também com a professora Fernanda, que já não existe mais. Eita. Descanse. Matei a moça. Então eu estava conhecendo ela muito. A tia Fernanda. Mas você deve ter visto. Saudades, saudades. Manda um abraço para ela. Mandarei, semana que vem. Aí, a elasticidade é por causa das 3 fibras, lembra? As fibras colágenas, elásticas e reticulares. Sempre lá do nosso tecido conjuntivo. Se você tem muita fibra elástica, você tem elasticidade.
Se você perde a fibra elástica e no lugar dela coloca tecido não elástico, por exemplo, colágeno, retículos, aí você está fazendo com que a mudança da fibra aconteça. Aí você perde a complacência, você perde a elasticidade pulmonar. Beleza? É como se o seu pulmão inflasse menos. Claro, se ele infla menos, significa que caberá menos ar. Concorda? Significa que a sua capacidade pulmonar total tende a fazer o quê? A diminuir. Perceba que a complacência não está obstruindo. Sim? Então pensa lá, olha a diferença. Eu estou aqui com o meu... Vou fazer uma coisa melhor. Essa é o seu bronquíolo. Bem, imagine que você tenha muco aqui dentro. Estou com muco. Está inflamado. Estou com muco. E claro, se está inflamado, todos esses tecidos que eu estou colorindo em preto, ó, eles estão inchados. Porque está inflamado. Uma das características da inflamação é inchaço, certo? E aí o que está acontecendo com essa luz? Está diminuindo. Beleza? Então imagine que agora você tenha essa luz. Acho que você entende que cabe menos O2 aqui. Cabe menos CO2 do que no início. Isso é processo inflamatório. Tá bom? Isso é processo alérgico. Bem, agora a gente está olhando para as vias respiratórias. Agora, se você olha para o pulmão, olhei para o pulmão. Aí, o enfisema pulmonar, acho que você entendeu, essas paredes estão sendo destruídas. Na fibrose pulmonar, essa parede que tem tecido elástico, o elástico está morrendo. Mas a parede existe. Beleza? Não tem muco aqui, ó, não tem catarro, não tem nada. Só a elasticidade que parou. Significa o seguinte: se a elasticidade parou, mesmo assim, eu consigo colocar ar lá dentro e eu consigo tirar o ar. Claro que eu coloco menos ar e claro que eu tiro menos ar. Mas a relação volume inspirado forçado sobre a capacidade vital se mantém. Vai entrar menos ar, mas vai sair menos ar. Mas a relação um dividido pelo outro se mantém. Então, quando você olha para um pulmão restritivo, a relação volume inspirado forçado e capacidade vital tende a ser normal. O que muda é, estou com menos volume do que eu queria estar. Isso indica uma fibrose. Bem, como é que você vai adquirir fibrose? Se você tiver algum paciente que trabalha com telhas eternites, vou colocar nas casas, tem muito amianto. Se você trabalha com pacientes que trabalham com areia, areia também tem muito. Se você trabalha com pacientes que vivem na praia, não precisa trabalhar, não. O cara vive na praia. Lá na praia tem muita sílica na areia. E aí, se ele inala muito isso, tende a fazer com que o pulmão fique fibroso. Claro que depende de muitos anos para isso. Amém? Pega o caso clínico. Vai! Caso clínico. É o João. Fumante a vida inteira. É uma pessoa, né, que gosta de colocar fumaça no mundo. Então ficou assim, ó. Pegado. Vai. João é um senhor dos seus 65 anos de idade, fumante desde os 18,
chega até seu consultório se queixando de dor no peito, falta de ar e dispneia. O que você pensa? Esse cara, ele está com enfisema pulmonar. Por que você acha que ele está com enfisema pulmonar? Ué, ele está com dor no peito, falta de ar, dispneia, e ele fuma a vida inteira, provavelmente houve aí uma destruição de parênquima. Destruição de parênquima, enfisema. Ah, você sabe se ele está com enfisema? Claro que não, você está suspeitando. Após a anamnese, você realiza exames físicos, solicita um monte de coisa, e a PA dele é 14/8. Frequência cardíaca 111, então ele está taquicárdio. A auscultação pulmonar revelou sibilos durante a inspiração. Se você ainda vai estudar isso, né? As diferenças de auscultação pulmonar, você vai ver que tem ronco, sibilo, um monte de coisinha, que são diferentes patologias. Contudo, devido aos sintomas de José, de João, desculpa, você solicitou a espirometria, ECG, não sei o que lá, um monte de coisa. E aí, quando a gente pega o laudo da espirometria, o que você tem? Olha só, nessa primeira linha, você tem capacidade vital forçada, está em inglês, né? Você lê de trás para frente, capacidade vital forçada. Na segunda linha, você lê volume expirado forçado. Na terceira linha, você vê a relação do volume expirado forçado no primeiro segundo pela capacidade vital. Perceba que esse laudo é dado em dois momentos. O primeiro momento foi 8h06 da manhã. O segundo momento foi 8h20 da manhã. Perceba que o segundo momento utilizou quem? O salbutamol. Lembra que o salbutamol ele é um agonista beta 2. Então é um agonista adrenérgico, faz a mesma coisa que a adrenalina no receptor beta 2. Nesse caso é uma broncodilatação. Então ele age lá no músculo de Haysensen. Show de bola? Aí o que você vai perceber também? Na primeira coluna você tem o previsto. O previsto é o que o aparelho falou para você fazer. Você entrou com idade, sexo, altura, sei lá o que. Nossa, você deveria ter uma relação de quanto? 82. Aí você realiza o teste. E 82 virou quanto? 57. Aí você pensou, doença pulmonar obstrutiva. É asma ou é bronquite? Não sei. Utilizo quem? Salbutamol. Depois de 15 minutos, que é a ação do salbutamol, você repete o teste. E de 57 foi para quanto? 62. Melhorou? Um bocadinho. Mas tinha que voltar para quanto? 82. Significa que esse paciente ele tem bronquite, ele não tem asma. Aí você pensa, ué, mas será se ele tem enfisema? Não sei. Olha, raio-x. Para você visualizar enfisema, você tem que usar o quê? Raio-x. E nesse brinquedinho que eu passei para vocês, tem raio-x? Não tem. Então você vai descrever. Paciente com 65 anos apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode ser bronquite / enfisema. Necessita-se de raio-x para confirmar o laudo. Tem jeito de ter as duas juntas? Claro. Bronquite e enfisema? Tem demais. Tem jeito de ter asma e bronquite junto. É bem comum, né? O pessoal chama de bronquite asmática.
Mas aí, são duas patologias diferentes que se complementam. mas aí o exame vai ter... Como assim? Porque assim, como é asma, deveria voltar ao normal, mas bronquite não. E é uma bronquite asmática, como que fica? Aí você não volta 100% da normalidade. Porque a bronquite ela é crônica. A asma, teoricamente, ela é aguda. Só que essas duas crises podem vir ao mesmo tempo. Então você tem uma melhora, mas essa não é uma melhora tão significativa, porque broncodilata, mas ainda tem bronco. Entendi. Entendeu? Aí eu olhei depois pro eletrocardiograma. Por quê? Porque esse cara tava com dor no peito. Você pensou, vai que não é legal. Me fala aí, qual o quadrante? Quarto. Qual frequência? Taquicardia. O ritmo? O ritmo da Sinusal. Onda P? Tá ruim? Gracinha. A onda B está maior do que deveria. E isso te indica sobrecarga de qual ato? direito. Esse cara tem bloqueio de ramo? Aí eu já vou segurar. Não. Bloqueio de ramo direito, o V1 devia estar. E V2 também. Bloqueio de ramo esquerdo. Orelhinha de coelho em V6. Não tá. Beleza? Esse cara tem supra de ST? Não. Infra de ST? Não. Ele não tá infartado? Não. Olha só que beleza. Esse cara tá com flutter atrial? Não. Taquicardia atrioventricular? Reentrante nodal? Não. Esse cara tem fibrilação atrial, fibrilação ventricular, tem BAV, alguma coisa assim? Nada disso. Ele só tem sobrecarga. De átrio direito. Pronto, você tirou um ponto na prova. 2. É isso? Fazer estudo, hein? Hã? Fazer estudo em minuto é foda, né? Não. Pra você que é nerd, falando uma coisa dessa pra Ô, mim. Giovana, eu não podia repetir esse mesmo? Eu acho também que podia ser o mesmo. É o mesmo, é o caso. Aí você fala. Aí você lembra a gente lá. Você fala, olha. Vai que eu ganho uma caixinha de cerveja por pessoa. Nossa, não é. Vai, com certeza. Olha lá, olha lá. Aí você coloca assim, esse é o seu João / seu José, pra gente saber que é esse caso. O que eu faço? Você coloca lá, seu João / seu José, que você colocou os dois nomes no caso aqui. É, exatamente. Pode pôr seu Pedro mesmo, caso igual. Vocês são uma figura. Pessoa tem glicemia alta. O que isso te indica? Possível diabetes. Isso, uma possível diabetes. Ele está hiperglicêmico. Como é que você sabe, cara, o João / José? JJ para você. Ele é fumante. E todo fumante que se preze, depois do pico, ele toma café. Antes também. E não é qualquer café, é um café bem doce. Senão não é fumante, pá. Todo velhinho é assim. Eu não lembro dos meus avós que morreram, mas... Deixa eu te falar, eu tinha só 25, nem vem. 5 anos. Era desse jeitinho. Não é? É. E aí, se ele falou assim pra você, ó, não, eu não comi nada não, mas eu só fumei e bebi um cafezinho. Aí, esse cafezinho pode ter aumentado a glicemia dele? Só não pode como aumentou, né? Então, não é pela glicemia que você vai dizer se a pessoa é diabética. O que você tem que pedir para a pessoa? A hemoglobina glicada. Beleza? E se a hemoglobina glicada tiver mais do que 6,4%, beleza, você é diabético. Caso contrário, você não é. Principalmente quando você olha para o segundo exame. Olha lá para o segundo exame. Insulina basal. Insulina basal. Está dentro dos valores? Correto. de referência.
Se o cara fosse diabético tipo 1, o que deveria acontecer com a insulina dele? Baixo. Baixo. E se fosse diabético tipo 2, a pessoa tem resistência, Insulínica. como é que deveria estar a insulina dele? Alta. E está dentro da normalidade. É muito mais fácil esse demônio ter tomado café e falado que não tomou, do que ele ser diabético. Mas ele pode ser diabético? Claro que pode. Aí ele é uma pessoa diabética que deve ter uns 5 anos de diabetes. Por que eu estou falando isso? Porque a insulina ainda está agindo. Se ele for diabetes tipo 2 há mais de 15 anos, você não vai ter mais insulina no corpo. Mas demora, tá? Então, para a gente realmente ter certeza, faz hemoglobina glicada. Ah, Léo, eu não